Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos aqui a mais um Cripto Hoje, dia 2 de dezembro de 2022, e dessa vez ao vivo a gente vai acompanhar aqui com vocês a liberação dos dados do payroll e de desemprego lá nos Estados Unidos, que podem movimentar o mercado. Eles vão sair hoje às 10h30, então a gente vai estar aqui junto com vocês para ver como que eles podem movimentar o mercado de cripto, fazer uma análise rápida para vocês, e também eu trouxe um pouco mais de informações sobre essa subida que a gente teve ao longo da última semana sobre Phantom, sobre Chainlink. Vocês fizeram algumas perguntas sobre essas criptos ao longo dessa semana, e aí hoje eu resolvi trazer aqui os textos, né, as fontes primárias, para a gente poder falar um pouco mais sobre essas criptos. E aí, Danilo, tem alguma informação para passar pro pessoal? Quer puxar as dúvidas? Como é que é? Cara, primeiramente eu queria começar dando um bom dia para todo mundo. A gente acabou de perceber que faltam 24 horas aí para começar o Merc Day, né? A gente está bem empolgado aqui nos preparativos finais para receber todos vocês aí que vão estar com a gente amanhã durante um dia inteiro de conteúdo, networking, conhecer a gente, né? Vai ser muito legal ter essa interação aí com vocês. Queria até te perguntar aí se vai ter alguém no chat que vai lá pro Merc Day com a gente. E já vão deixando o like enquanto eu vou puxando as primeiras dúvidas, que são as dúvidas que a gente teve no Cripto Hoje de ontem, né? A primeira que eu queria trazer aqui, Carlos, antes da gente ir para a parte das notícias e das dúvidas do pessoal que está aqui ao vivo, é o do ShapeTop Fitness. Ele fala: olá, caso a Matic suba muito o valor ao longo do tempo, as taxas da rede não irão encarecer automaticamente por esse fato? Se hoje é comum pagar de 0,04 a 0,1 de Matic em taxas de transação, se a Matic subir para $10, as taxas aumentarão em torno de 10 vezes. Isso não poderia desestimular o uso da rede por esse aumento no valor das taxas? Obrigado. Não é exatamente, viu, o Shape Top Fitness. Pelo seguinte, se essas taxas, se o preço da Matic subir, você ainda poderia pagar uma taxa que fosse equivalente ao que você precisa para aquele validador que está validando a sua transação fazer sentido econômico ele continuar operando. O que isso significa? Sempre que você está pagando essa taxa, não é, né, por um motivo ali que foi arbitrariamente definido pela rede. Você paga aquela taxa porque precisa ter alguém que vai validar que aquela taxa ela está sendo de fato realizada, indo de um lugar A para um lugar B, aquela transação, e tudo está acontecendo daquela maneira certa. Esse cara, ele tem custos que são pagos em dólar, né? Então ele tem que rodar um maquinário especializado, um software especializado para garantir que a sua transação está sendo feita da maneira correta. Se o custo desse cara ainda não se alterar tanto, né? Se esse balanço entre oferta e demanda para poder validar a sua transação ele não for tão alterado assim, né, se ele conseguir acompanhar essa demanda, então não necessariamente o aumento do valor de Matic vai fazer com que a sua transação seja mais cara. Na verdade, você vai conseguir pagar mais transações usando menos Matic, mas que poderia ser o mesmo valor antes em dólar. Boa, show. Tem mais uma aqui também que eu queria puxar da galera de ontem, que ele está perguntando o seguinte, aqui, o Gabriel Salles. Ele pergunta: quem vai conseguir fazer staking de link? É somente as pessoas que fazem o serviço de oráculo? Ou qualquer pessoa no futuro poderá fazer staking de link? Já vou aproveitar aqui e mostrar para vocês um dos assuntos dessa live. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Esse daqui é o planejamento para o staking de Chainlink, né? Como vocês estão vendo aqui, a gente tem 3 datas principais aqui, 3 de outubro, 6 de dezembro e 8 de dezembro. E aí o mercado está muito animado, né? Vocês devem ter reparado pelo gráfico aqui de Chainlink na última semana, que subiu mais de 10%, descolando do restante do mercado, que está todo mundo muito animado com as movimentações que devem acontecer em Chainlink nos próximos dias. Essa dúvida ali que ele puxou foi sobre. Que exatamente foi a data, né? Foi isso que ele estava Na perguntando? verdade, quem vai conseguir fazer o staking de link? Então vamos lá. Agora, em 6 de dezembro, a gente vai ter o início do acesso antecipado ao staking de Chainlink. Tem até um site aqui que é para você checar se você é elegível a realizar o staking de Chainlink com acesso antecipado, que eu vou até mandar aqui para vocês no chat, que ele está sendo requisitado para algumas pessoas que já têm alguma expertise técnica um pouco maior, que já tem uma experiência maior ali dentro da comunidade Chainlink e tudo mais. Então esse acesso antecipado ao staking já deve acontecer ali por volta, né, do dia de 6 de dezembro, né? Então ali na próxima terça-feira ele já deve começar. Tá? E aí seria só para essas pessoas que são elegíveis. Posteriormente, a gente vai ter um acesso geral sendo aberto ali no dia 8 de dezembro, tá? Esse acesso geral,
ele é geral entre aspas, tá? Porque, na verdade, o pool ali de staking que eles iriam abrir para poder realizar esse acesso, ele vai ter um acesso limitado e ele vai começar por aquelas pessoas que já tinham o acesso antecipado, né? Então, se abre essa possibilidade maior de mais pessoas realizarem o stake de Chainlink a partir de 8 de dezembro, mas ele ainda assim vai ter um alcance limitado, tá? Então, o que eu recomendo para vocês é entrarem nesse blog ali de elegibilidade ao staking de Chainlink para tentarem concorrer para conseguir algum acesso antecipado. Mas eu acredito que ele deve estar sendo bem concorrido e deve ter alguns requisitos ali específicos, tá? Apesar disso, também não é motivo para querer pensar, poxa, eu vou ficar de fora do staking de Chainlink. Por quê? Essa, na verdade, é só o início de uma das primeiras fases que a gente vai ter do roadmap de implementação do staking da Chainlink, né? Então, essa jornada que a gente vai ter pela implementação do staking da Chainlink. Vou mostrar aqui para vocês essa imagem aqui com zoom. Essa fase que a gente está vendo agora é essa fase aqui que a gente chama de V0.1, ou seja, não é nem a V1 ainda do staking de Chainlink. Essa fase ela não é focada em trazer a melhor remuneração possível, com a melhor segurança possível da rede. Essa é uma fase de testes, tá? Não é agora que as pessoas vão conseguir uma altíssima rentabilidade, falar, pô, Chainlink vai virar minha renda passiva, vou ajudar na segurança da rede, vou colocar um monte de Chainlink lá, tá? Não é por enquanto que isso vai acontecer, então até esse acesso antecipado ali é mais uma curiosidade do que necessariamente querer colocar várias Chainlinks ali para render staking, tá, pessoal? Nessa fase inicial, a gente vai ter o início dessas recompensas de staking e, como vocês devem estar vendo aqui, o início de alguns programas de crescimento, né, alguns programas de parceria e o início do Basic Reputation Tracking, né, que é o traqueamento da reputação dos oráculos da rede da Chainlink. Para quem não sabe, né, a Chainlink ela é composta por oráculos, que são os caras, né, igual na mitologia grega, que os oráculos eram aqueles que traziam as informações dos deuses para os mortais, né, que viam o futuro. Aqui os oráculos são os responsáveis por trazer as informações do mundo real, criptografar elas e levar para o mundo cripto. Esse traqueamento da reputação dos oráculos é para poder verificar se todas as informações que eles estão fornecendo são corretas, né? Começar a passar uma malha fina ali nessa questão, então ele vai começar a ter esse acompanhamento. E isso ali vai acontecer nessa informação do Ethereum USD, né? Então é uma informação limitada, né? No Ethereum dólar, que então não são todas as informações da rede que vão começar a ter, né? A serem elegíveis a esse stake, né? Todos os oráculos que prestam todas as informações e começar também alguns sistemas de alertas, né? Nas próximas fases a gente vai ter ainda o jogo econômico e de infraestrutura, o jogo financeiro começando a ser mais refinado, né, digamos assim, mais lapidado. E aí a gente teria aqui na versão 1 por exemplo, o início do staking, stake slashing, né? Ou seja, a punição de perder Chainlink para aquele oráculo que fornecer informações incorretas. A gente começa a ter remunerações pelas taxas dos usuários, a gente começa a ter nodes delegados, né? E aí aqui a gente já amplia um pouco mais a possibilidade para quem não tem toda essa experiência técnica, assim, começar a participar mais desse processo. Esse traqueamento, né, esse acompanhamento da reputação dos oráculos vai ficar mais avançado e a gente vai, né, ter essa expansão para mais feeds, né, ou seja, mais informações vão ser elegíveis a essa questão do staking. E depois, só na V2, que é quando a gente deve começar, de fato, ver uma popularização maior do staking de Chainlink, porque na V1, o produto, digamos assim, ele vai estar um pouco mais redondinho, vai estar um pouco mais pronto, a gente vai ter a expansão do staking de Chainlink para mais serviços, né, e esse loss protection aqui, que é a proteção contra perdas, né, que também entra nessa questão de ser um contrabalanço junto com o staking, né, para poder refinar um pouco mais esse processo, verificar o que é um erro técnico, o que é de fato uma informação errada que seja passada, né? Então, respondendo a sua pergunta, agora na V1 são mais pessoas que estavam elegíveis ao acesso antecipado, mas que isso também não tem que desanimar ninguém de participar do staking de Chainlink, porque é realmente um aspecto inicial, não é focado em rentabilidade agora. Mas no futuro a ideia é que vários usuários consigam participar dessa rede. Tem até aqui aqui na questão de dúvidas que eles colocam no site deles, eles colocam aqui, né, quem consegue fazer o stake de Chainlink. E a gente vai ter, né, tanto os Node Operators, né, que seriam ali esses oráculos,
quanto os token holders, né, ou seja, os donos de Chainlink tendo acesso a esse staking. Agora, né, a gente, como eles colocaram aqui, vão ter o acesso antecipado nesse V0.1, mas para o futuro, realmente, todo mundo vai conseguir ter acesso a esse staking de Chainlink. Boa. Cara, show. O Gustavo Brasil falou, né, tá viciado nos conteúdos da Pro, muita qualidade, obrigado por promoção da Black Friday, né, eu só queria puxar isso aqui para avisar vocês, né, que hoje é o último dia, né, para conseguir a Mercúrio Pro pela condição da Black Friday, tá, o link tá aqui na descrição, então ainda quem não conseguiu aí, fica de olho, porque tomara que nunca mais a gente tenha que fazer um desconto na Mercúrio Pro. Carlos, eu ia falar pro pessoal, para o pessoal dar uns likes aí, né? A gente tá com 300 pessoas aqui ao vivo e a gente não bateu ainda nem 100 likes. Então, pessoal, lembrando que ajuda muito assim o YouTube, né? A gente faz esse conteúdo gratuito aqui para o YouTube também entregar para cada vez mais pessoas e tudo mais. Então, a moeda de troca que a gente pede é só vocês deixarem o like, mandarem nos comentários todas as dúvidas de vocês, para que o YouTube veja que esse conteúdo tem qualidade e entregue mais para outras pessoas, beleza? Carlos, eu sei que você separou algumas notícias, quer entrar nelas? Vamos lá então. Calma aí, só deixa eu puxar uma aqui do Rafael, que é interessante. Ele perguntou como é que faz para fazer esse staking de link, né? Onde é que vai ser lançado? Você vai conseguir todas as informações aqui nesse link de acesso antecipado, né? Lá eles estão fazendo essa malha fina para poder te ajudar a realizar esse staking junto com os oráculos, né? Que vão estar elegíveis a esse stake inicial, tá? Não vai ser em uma corretora, alguma coisa do tipo. Pelo menos eu não vi esse tipo de informação, viu, Rafael? Boa. Vamos lá para as notícias? Bora lá então. Já vou aqui puxar. A gente teve algumas notícias aqui no cenário macroeconômico, porque as ações elas estão respondendo ali de uma maneira um pouco dúbia enquanto a gente espera os dados de desemprego americano, né? Os dados de desemprego americano e o payroll, né, que é essa rotatividade de empregos também vai estar incluída, né, se a gente juntar esses dois dados. Então a gente pode ter, por exemplo, empregos sendo criados acima da expectativa, né, ali no payroll, mas ao mesmo tempo desses empregos sendo criados acima da expectativa, a gente poderia ver, teoricamente, um desemprego aumentando, né? Não estou falando de uma previsão, mas teoricamente, porque você pode ver muitos empregos sendo criados, mas muitos empregos né, sendo desefetivados, digamos assim, também. E aí, então, olhando esses dois dados, a gente consegue ter uma ideia de como que a economia americana está se comportando. É importante a gente acompanhar esse dado, e se ele vier, né, aqui mostrando para vocês, deixa eu dar um zoom aqui, o que a gente está esperando, né, ou o que o mercado está esperando para esses dados. Agora, às 10h30, vai sair o relatório, né, do emprego, da geração de empregos, que é o payroll. A projeção é que a gente vai ter 200 mil empregos sendo criados, e a gente vai ter ali na taxa de desemprego a projeção de 3,7% de taxa de desemprego. De maneira geral, se a gente vê mais empregos sendo criados ou uma taxa de desemprego menor, isso tende a ser um sinal de que a economia americana ainda está muito aquecida, né? Então, mais empregos sendo criados, uma taxa de desemprego menor, aí seria um sinal que o Fed, olha, a gente ainda não entrou em recessão econômica, então o Fed ele ainda pode mandar bala ali nos aumentos de taxa de juros, pode ser mais agressivo, diminuir a liquidez da economia. Em contrapartida, se os dados de empregos que foram gerados vierem abaixo do esperado e a taxa de desemprego vier acima do esperado, aí é o contrário, né? Aí é um indicativo que a economia americana está caminhando mais para uma recessão, e aí a gente veria, né, uma confirmação de uma postura um pouco mais leve do Fed, porque ele vai pensar, poxa, já pisamos muito no acelerador, vamos com calma agora. O que aconteceu da última vez, né, e por isso que demorou para os mercados darem uma resposta, é que a gente teve um dado vindo numa direção e o outro dado vindo na outra. Então, acabou que o mercado pensava, poxa, como que o Fed vai interpretar isso? E a gente esperou um pouco mais, né, o mercado esperou até ter um discurso ali do Fed para poder verificar mais para onde que ia, né, qual que era essa direção do mercado. E hoje, né, caso esses dados eles venham ali variando muito dessa questão de 200 mil empregos criados de uma taxa de 3,7%, a gente pode ver uma volatilidade maior aqui nos mercados, né? O que é interessante só para a gente entender o que está afetando o preço e ter noção de que para os fundamentos de cripto isso aqui é muito mais um ruído do que algo que possa preocupar a gente, né? É muito mais por conta disso que a gente olha esses dados do que para fazer algum trade, alguma coisa nesse sentido, porque aqui a gente tem uma perspectiva
de investimentos mais de longo prazo, né? Então aí dentro de 13 minutos a gente deve ter esses dados sendo divulgados. Boa, show de bola, cara, muito legal. Deixa eu ver aqui uma parada aqui que perguntaram. O Emerson perguntou, deixa eu perguntar uma coisa sobre a promoção. Minha assinatura é recente. Caso eu faça hoje mais 2 anos, vai valer a partir do vencimento da assinatura vigente ou é imediatamente? Isso, deixa eu só entender, você ganha mais 2 anos tipo, você não vai ser prejudicado de você perder aquele ano que você está adiantando, né? Você vai ser adicionado isso, né, mais para frente, Emerson, se eu não me engano, não sei se entendi muito bem o que você estava falando. Se a sua assinatura vai terminar em julho do ano que vem, a que você já tem, você vai ganhar mais 2 anos a partir de julho do ano que vem, Isso, entendeu? exato. É só para entender se era essa a pergunta. O Luiz Henriques, ele perguntou se esses dados podem mexer com as criptos. Eles podem mexer sim, viu, Luiz? Porque cripto é um mercado considerado muito especulativo, e ele de fato é, e é considerado um mercado de alto risco, né? Não é à toa que a gente está nele, a gente está nele porque é um mercado que a gente consegue, na nossa visão, encontrar mais assimetrias e mais oportunidades, porque é um mercado que as pessoas e os grandes investidores entendem menos do que está acontecendo aqui, mas em contrapartida a gente tem esse preço, né, que é a volatilidade. A gente tem que navegar em águas mais turbulentas se a gente quiser ter sucesso no mercado de cripto. E esses dados macroeconômicos, eles podem sim afetar, porque eles vão ditar muito sobre os caminhos da taxa de juros norte-americana, e essa taxa de juros é o que vai definir o apetite ao risco dos grandes investidores institucionais. Uma taxa de juros mais alta faz com que esses investidores se apeteçam mais pela renda fixa, enquanto que uma taxa de juros menor faz com que eles queiram tomar mais risco no mercado, até porque o dinheiro fica mais barato, né? Dá para você tomar empréstimos muito baratos, entrar em renda variável, fazer alavancagens, tudo fica muito mais fácil quando a gente tem muito dinheiro sendo despejado com o Fed estimulando a economia e uma taxa de juros mais baixa. Então, esses dados de desemprego e esses dados de criação de empregos, eles vão ditar a política de taxa de juros, porque eles vão afetar o entendimento de recessão do Banco Central americano e do que está acontecendo com a economia americana, e por consequência, essas mudanças na taxa de juros podem afetar o preço das criptos, sim. Boa. O Cenas VP aqui está perguntando se não está disponível para Portugal o Mercúrio Pro. Tá sim, mas a gente tem recebido alguns relatos de problemas de pessoas de Portugal tentando assinar, tá? O Cenas. Então é só chamar a gente aqui. O segundo link da descrição é esse aqui, ó, que eu estou mandando no chat aqui agora também, que é problemas para assinar. Chama aqui, é só clicar que a nossa equipe comercial vai te ajudar. Beleza? Carlos, vamos seguir para as próximas? A gente ainda tem uma notícia aqui bem legal para poder falar para vocês enquanto ainda não sai esses dados aqui do desemprego, que é com relação a Phantom, né? Deixa eu puxar aqui para vocês. Phantom aqui. Muita gente estava estranhando esse movimento aqui da Phantom, né? A Phantom ela descolou muito do mercado na última semana, né? Ou melhor, nos últimos 5 dias, eles subiram 31%, né? Enquanto o mercado está meio lateralizado ali, às vezes respondendo de maneira mais otimista, às vezes de maneira mais negativa. A Phantom por si só subiu mais de 30% em 5 dias, e muita gente está pensando, poxa, será que mudou alguma coisa ali de fato em Phantom? Será que está acontecendo alguma coisa que eu não estou vendo? E a principal causador dessa movimentação foi esse texto aqui, tá? Que foi publicado ali no dia 28 de novembro, antes da Phantom começar a subir. Esse texto ele foi escrito pelo André Cronje e ele fala um pouco mais sobre o papel da Phantom Foundation, né, que é responsável pelo desenvolvimento da Phantom, e quais que são as sinalizações financeiras assim da Phantom Foundation, né, as movimentações financeiras deles. E foi um texto que deixou o mercado muito otimista, porque ele mostrou que a Phantom Foundation ela não só é lucrativa, como ele expôs um pouco mais da filosofia da Phantom Foundation, né? Então ele criticou outras plataformas de contratos inteligentes, né? Porque para quem não sabe, a Phantom está nesse mercado de plataformas de contratos inteligentes, né? Nesse setor em que ela é concorrente da Ethereum, da Solana, da Avalanche, da Binance Chain, ela é concorrente da Polkadot, né? Porque ela é uma plataforma de contratos inteligentes. Ele criticou em algumas partes desse texto o posicionamento de outras plataformas que vendem os seus tokens em troca de parcerias, né? Ele criticou a falta de alinhamento de interesses que existem nessas outras plataformas. Ele falou das compras de tokens Phantom que a Token Foundation está fazendo e mostrou que a Phantom consegue lucrar fazendo operações de DeFi, né? Várias operações ali no mercado. Então a instituição Phantom Foundation é uma instituição lucrativa, né? Para além só
de realizar o staking de Phantom na sua própria blockchain, né? Ou seja, ganhar rendimentos em Phantom dentro da própria infraestrutura que eles criaram ali. Isso animou muito o mercado, tá? De uma maneira bem desproporcional, inclusive, e fez a Phantom subir muito nos últimos dias. O que a gente estava reparando, né, e até conversando um pouco com algumas pessoas que estão mais por dentro ali do ecossistema de Phantom, é que, pelo menos na visão aqui da Mercúrios, tá, pessoal, a Phantom ela ainda não construiu de maneira tão clara assim um diferencial competitivo de mercado, tá? O André Cronje, ele recentemente voltou para a Phantom Foundation e voltou a animar o mercado, né? Porque ele tinha saído de lá e isso tinha criado um ceticismo com relação à Phantom. Só que no momento que o André Cronje saiu de lá, a gente viu um movimento, e aí eu vou compartilhar aqui com vocês um site que ele está mostrando. O TVL de Phantom, ou seja, o valor total de dinheiro que está travado lá na Phantom e em quais aplicações que esse TVL está armazenado. E uma coisa que aconteceu da primeira vez que o André Cronje ele saiu da Phantom é que a gente teve uma migração de várias aplicações de DeFi lá dentro para redes de segunda camada de Ethereum, como a Optimism e como a Arbitrum, tá? Agora vocês já estão vendo aqui que tem duas delas que só estão presentes aqui na Phantom, né? Que é essa Gast Finance e essa Spoke Swap, mas grande parte das redes que vocês estão vendo aqui, elas foram desenvolvidas inicialmente só para Phantom e depois elas começaram a ir para plataformas de segunda camada de Ethereum, tá? Então, quando o André Cronje saiu, a gente teve esse ceticismo com a Phantom refletindo nesses desenvolvedores que começaram, né, viram o preço do ativo despencando e quiseram criar um plano B, né? Então, isso, de certa maneira, piorou um pouco a situação da Phantom nesse sentido, e para a gente ela ainda não construiu esses diferenciais, inclusive para competir com segundas camadas da rede da Ethereum, que hoje eu acredito que sejam as suas maiores concorrentes, tá? A gente ainda está acompanhando o caso, né, o posicionamento que ele teve com relação às parcerias da Phantom Foundation, né, que às vezes é um posicionamento até mais idealista, foi um posicionamento em certos pontos positivos, né, que mostra que não é dependente de capital mercenário, digamos assim, que esse talvez não seja o interesse primário da Phantom Foundation, né, capital mercenário, que é aquele capital, aquele dinheiro que está pulando de rendimento em rendimento, mas por outro lado, eles ainda assim se mantêm muito com operações de DeFi, de finanças descentralizadas, que são mais degeneradas, digamos assim. Então, esse texto por si só não muda para a gente a visão que a gente tem dos fundamentos de Phantom, tá, pessoal? Boa. E assim, você comentou sobre as críticas sobre outras plataformas de contratos inteligentes, né? E o Fabrício Félix, ele pergunta se a gente poderia comentar se existe alguma fragilidade na rede da Ethereum, né? Já que a Mercúrios aposta tanto, né, na Ethereum, né, no projeto, no futuro, né? Quais as possíveis fragilidades que devem ser observadas? Eu gosto muito dessa pergunta, né? Porque normalmente falam que a gente só passa pano para Ethereum e tudo mais. Então, e assim, pessoal, a gente não é patrocinado pela Ethereum, nem nada assim, é só um dos nossos projetos, né, a maior posição da nossa carteira, mas não faz diferença nenhuma se a gente vê alguns riscos maiores, a gente diminuir essa posição ou nada disso, né, Carlos? Não, exato, né? É tudo realmente uma questão, pessoal, de balanço de risco e retorno, tá? Hoje a Ethereum, a gente acredita que ela é a melhor quando você compara o risco que ela tem com o retorno que ela pode ter. O que não significa que ela vai ser a que pode ter o maior retorno possível. Mas outras que podem ter retornos também muito grandes, elas vão ter um risco também muito maior. E a gente tem várias posições lá na nossa carteira, né? É por esse motivo que a Ethereum ela é a maior, mas a gente também tem as nossas críticas à Ethereum. Então, a própria complexidade da Ethereum é um risco muito grande que ela tem, a dependência de capital intelectual, né? Que são poucas pessoas especializadas hoje que, ao nível de complexidade que a rede da Ethereum chegou, porque ela foi tendo várias mudanças no planejamento dela ao longo dos últimos anos, que conseguem resolver determinados problemas que aconteçam lá dentro, por exemplo. Né? Então essa é uma crítica que a gente tem da Ethereum. Ela é uma das mais complexas nesse sentido de capital intelectual. Por outro lado, ela também é uma que tem grandes números de fundações independentes ali que querem desenvolver a rede, né? Então ela também tenta contrabalancear isso, né? Então, assim, são algumas das críticas que a gente vê. Fragilidades da rede da Ethereum, então, em termos de dificuldades que eles vão ter para escalar, por exemplo, né? Porque eles foram feitos em um modelo que eles não tinham inicialmente a pretensão de escalar tanto as suas atividades. Então eles tiveram que mudar o motor do carro com o carro andando, digamos assim, para poder mudar o planejamento deles e conseguir incluir as segundas camadas dentro do planejamento deles, para as segundas camadas irem se desenvolvendo, né, em uma comunicação constante com o pessoal que está desenvolvendo a primeira camada da Ethereum.
foi uma coisa que eles tiveram que mudar no meio do caminho, que trouxe uma vantagem para eles, mas que antes estava sendo um grande desafio, né? Então a gente acompanha sim esses desafios de escalabilidade da rede do Ethereum, dependências de determinadas infraestruturas centralizadas que ela possa ter, mas hoje, né, vendo o balanço de risco e retorno, ela é a que a gente acha melhor nesse sentido, o que não significa que a gente não invista em outras também, viu? Só que são posições menores. E, inclusive, tem muitos casos também de redes que elas não enfrentam problemas que a Ethereum tem hoje, mas elas não foram tão estressadas. Então, enquanto a gente não tem milhões de pessoas usando aquela rede, às vezes a gente não sabe se ela enfrentaria o mesmo problema que a Ethereum está enfrentando agora, por exemplo. Então, às vezes é difícil você falar, poxa, a Ethereum está dependendo de XY infraestrutura descentralizada, mas a outra não precisa depender desse tipo de infraestrutura, porque tem, 1% das pessoas que estão usando a Ethereum usando ela. Então, é importante também a gente ver esse balanço, viu, Fabrício? Boa. Não, ele fala muito obrigado aqui por esse comentário e porque ele tem hoje a visão somente no Bitcoin, né? Porém, estou estudando ter no meu catálogo Ethereum, né? Assumir posição nela além do BTC, diminuir posição em outras e hoje só BTC e Ethereum, né? Eu acho que é uma boa estratégia, né? Para o momento de mercado até que a gente está vivendo. Hoje tem muita coisa ainda que não necessariamente tem bons fundamentos, né, no mercado, então às vezes você focar o seu investimento em duas que você sabe que são boas, né? Eu acho que você focando em menos, pelo menos para começar, você consegue entender a fundo cada um dos projetos e entender quais são os drivers de preço para cima, para baixo e não ficar desesperado quando acontece alguma coisa, né, Carlos? Exatamente, né? Então, Fabrício, acho que é exatamente o que você tem que acrescentar ali, né? E ir aprendendo aqui com a gente, né? Óbvio, a gente também aprendendo com os comentários de vocês. E aí a gente vai te ajudando nisso, diversificar a tese para conseguir compor o seu portfólio. Uhum. Inclusive, aqui acabaram de sair, né? Na verdade, aqui tá faltando 1 minuto para poder sair. Deixa eu recarregar aqui a tela. Eu Enquanto acho que. isso, só vamos respondendo só o Diego, porque eu sei que daí a gente vai mudar um pouco o tema. O Boa, Diego ele vamos tá lá. perguntando onde fazer o staking da Chainlink, né? Que a gente falou lá no começo da live. O staking da Chainlink, Diego, você vai conseguir ter uma noção ali de como realizar ele atualmente, só se você for elegível ao acesso inicial do staking de Chainlink, tá? Então, realmente, entra aí nesse link que eu mandei no chat para você, que aí você vai conseguir ver se você é elegível a esse staking. Mas ele tem um limite, tá? E ele é para pessoas que têm uma expertise técnica ali um pouco maior, tá? Então, provavelmente são mais validadores que vão se utilizar desse staking agora. Ele não vai estar disponível em uma corretora, por exemplo, para você conseguir realizar esse stake por enquanto, tá? Pelo menos até onde eu estou sabendo. Mas no futuro, aí sim ele deve ser disponibilizado tanto no próprio site da Chainlink para ele poder ser realizado pelos usuários comuns, digamos assim, e também deve estar disponível nas maiores corretoras, assim, que devem realizar esse staking e delegar ele para os clientes dessas corretoras, né? Boa. Tem uma pergunta interessante também do CryptoGame, que ele pergunta se a gente não acha que a Link tem maior risco-retorno que a Ethereum. Assim, ela tem uma capacidade de retorno maior, tá? Mas ela tem um risco também que em alguns sentidos pode ser maior. Então, hoje, economicamente, a Ethereum ela faz mais sentido do que a Chainlink. A Chainlink, né, essa questão de conseguir receber receber o pagamento pelas taxas que são cobradas e etc., né, nesse sentido, ela ainda não é tão sustentável assim quanto a própria Ethereum, né? Já a Ethereum, ela tem uma dependência maior do seu próprio ecossistema. Então, o ecossistema da Ethereum ela é uma blockchain única, enquanto que a Chainlink ela presta serviço para blockchains diferentes, para redes diferentes, e isso torna ela um pouco mais diversificada nesse sentido. Mas por essa questão da sustentabilidade econômica, isso acaba fazendo ela não ter esse balanço de risco tão menor assim quanto a Ethereum, mas é o tipo de coisa que a gente ainda está acompanhando. Boa. Vamos lá, pelo jeito saiu as taxas aqui, né? Saiu os dados aqui, o Gabriel tá falando também. Vamos dar uma olhada lá neles? Exato, acabaram de sair aqui os dados, então, tá, pessoal? A gente teve aqui uma taxa de desemprego que ela veio no mesmo nível esperado pela projeção, mas a gente teve uma criação de empregos aqui, né, bem maior do que estava sendo projetado. A projeção era de 200 mil empregos sendo criados, enquanto que o que foi revelado aqui para a gente foram 263 mil empregos sendo criados, né, assim como né, um pouco abaixo do dado anterior, que foi de 284 mil empregos criados, mas isso aqui tende a ser um dado que mostra uma economia americana um pouco mais aquecida, tá, pessoal? Ou seja, tenderia a ser
um dado que o Fed olharia e falaria, olha, talvez a gente ainda assim não esteja em uma recessão, assim, né, digamos assim. Óbvio, o que eu estou falando aqui é uma simplificação muito grande, tá? Então, da mesma forma que ontem a gente teve o PIB saindo acima do esperado lá nos Estados Unidos, mas o Jerome Powell, né, que foi o presidente lá do mercado central-americano, ele fez um discurso e pela interpretação do discurso, que é muito mais importante até do que os próprios dados, às vezes, né, a interpretação que o Banco Central americano tem sobre esses dados, o mercado acabou subindo, né? O Igor aqui falando, né, que o mercado vai cair. Se for para uma interpretação mais simplista, a tendência maior seria de mercado caindo, tá? Por conta dessa questão de indicar, olha, a economia americana está mais aquecida, então, né, o Fed vai ter que aumentar mais as taxas de juros, digamos assim, né? Os dados de desemprego americano, eles são em grande medida o que está fazendo, né, o Fed ele se manter nessa mesma postura um pouco mais morna, digamos assim, né, e não falar tanto assim de uma recessão acontecendo, igual foi na última minuta, eles começaram a falar de recessão, né, que foi a última divulgação que teve sobre a reunião do Fed, então eles começaram a citar recessão, mas eles ainda não citam com tanta força assim, em grande parte por conta dessa taxa de desemprego aqui, que continua ali, né, abaixo dos 4%, que é essa meta do Fed, né? Então, enquanto a taxa de desemprego está abaixo de 4%, não tem tanto assim porque o Fed priorizar querer diminuir essa taxa de desemprego em comparação com combater a inflação, né? E aí, provavelmente, né, dependendo de como for a interpretação aqui dos mercados, a gente deve ver um pouco mais de volatilidade acontecendo aqui nesse momento. Deixa eu compartilhar aqui com vocês aqui o gráfico do Bitcoin, né? Deixa eu colocar ele aqui em 24 horas, né? Vocês estão vendo aqui, né? O mercado caindo justamente porque a gente teve essa divulgação ali que foi um pouco mais otimista para a economia, mais ruim para os mercados, né? É interessante a gente perceber isso. Poxa, como que aumentou o número de empregos e os mercados acham isso negativo? É porque isso indica que a economia está indo bem e, como consequência, o Fed ele pode continuar colocando o pé ali no acelerador e aumentando taxas, né? Então, é bom para a economia, mas é ruim para os mercados. E aí o Bitcoin aqui, nesse momento, tendo essa queda. Mas, pessoal, agora é realmente uma volatilidade de curto prazo, né? A gente precisa entender um pouco mais sobre quais vão ser as interpretações ali do Fed, do Banco Central Americano, para entender como que o mercado vai interpretar isso ali ao longo desse dia e ao longo dessa semana aí, viu, pessoal? Boa. E você acha que tá mais pro que o Igor tá falando aqui mesmo, né? Que isso é bom, mais oportunidade para montar posição mesmo? Ou você acha que pode ter alguma coisa a ver com fundamento? Ô Igor, a gente acha que é uma boa oportunidade de montar posição, mas não por conta de um movimento igual esse que está acontecendo em um dia, tá? A nossa filosofia de investimentos ela é realmente pensando no longo prazo, então a gente já achava que era uma oportunidade de montar posições antes desse dado sair, depois que ele saiu a gente continua achando que é uma oportunidade de montar sim, tá? Isso aí já vem acontecendo ao longo dos últimos meses, tá? Que a gente acha que é um momento de se posicionar muito bem para o mercado cripto, o balanço de risco e retorno ele está muito bom, a gente trabalha muito mais com escolher as criptos corretas e entender o nosso movimento no ciclo de mercado como um todo, do que em ficar focando em escolher o tempo exato para poder investir em cripto, né? Essa não é muito a nossa filosofia de investimento e, sinceramente, eu acho que já era uma oportunidade antes de sair, e se o mercado interpretar isso como uma coisa negativa, o preço cai mais, continua sendo mais oportunidade ainda, viu, Igor? Boa, show de bola, cara. Ô, Carlos, acho que para hoje acho que tá bom. Acho que você não tem mais nenhuma notícia, né? A gente tem que fazer esse cripto hoje mais dinâmico, porque daqui a pouco a gente tem que voltar para a organização lá do Merc Day, né? Que vai ser amanhã. Inclusive, pessoal, todos que estão aí, a gente vai adorar receber vocês ali no Mercurius Day. Vai ser um evento que a gente espera o ano inteiro, né? Para ele acontecer. Então a gente está finalizando, né, todos os testes e tudo mais. Daqui a pouco tem jogo do Brasil, né? Como vocês podem ver também. E hoje, às 8 da noite, a gente vai estar fazendo o casual especial de jogo do Brasil, tá? Então vai ser, primeiro, falar sobre o jogo que aconteceu, e segundo, também fazer analogias das seleções que estão jogando com as criptos, tá? Então Espanha, a jovem promessa lá, mas é inexperiente, qual cripto que é essa? O Brasil é favorito? Qual cripto que é favorito? A gente vai passar por todas as principais seleções e falar qual cripto que a gente acha que é cada uma delas, tá? Fazendo análise ali, uma coisa mais descontraída e falando do jogo, tá? Então a gente se vê aí às 8 da noite. Exatamente. Vai ser também o fichamento da nossa assinatura, né? O William tá perguntando aqui para você, cara, se a Mercurius Pro fornece sinais de entrada e saída para traders inexperientes na sua assinatura, né? Quais são os valores cobrados hoje? O William, né, William. aqui. William, a gente não fornece sinais que são de trading. O que a gente faz é ter a nossa carteira recomendada
E lá nessa carteira, semanalmente, a gente mostra as movimentações que a gente está fazendo de uma maneira bem específica para os nossos assinantes, né? A única exceção ali a isso, que ela é bem específica mesmo, é essa daqui, que eu estou mostrando aqui para vocês na tela, que é as proteções que a gente faz usando opções, por exemplo. Então, quando a gente faz a compra de opções, que são uma coisa bem complexa e que depende muito do momento de mercado, tá? É a única estratégia que a gente tem, que ela depende realmente, assim, que ela pode mudar de um dia para o outro, a gente coloca tudo exposto para os assinantes. Isso aqui que você está vendo é um print de um pedaço de uma das páginas da carteira perfeita dos assinantes que a gente fez lá em 15 de abril, tá? Essa aqui já são puts que já venceram, então não adianta muita coisa ver elas agora, tá? Mas a gente deixa bem específico ali para os assinantes os valores, né, o strike price, o vencimento, o valor atual, né, o valor de saída, digamos assim, quando a gente está falando de puts. Para criptos, de maneira geral, a gente não tem essa questão de ponto de entrada e saída, porque a gente não trabalha com essa filosofia de investimentos. O que a gente tem é uma proporção na carteira e a cada semana a gente mostra, olha, aqui a gente comprou determinada quantidade de Ethereum, de Bitcoin ou de alguma altcoin e vendeu determinada quantidade de Ethereum, Bitcoin ou alguma outra altcoin, né? Então a gente trabalha com essa filosofia mostrando a carteira e a cada semana as movimentações que a gente está fazendo nela, lembrando que a gente tem 3 estratégias diferentes lá dentro, né? Para quem quiser se arriscar mais ou se arriscar menos, tem a carteira perfeita, tem o Mercurius Ranking, que trabalha com mais criptos, e tem também a nossa estratégia específica de alavancagem, com a nossa medida que a gente julga que é a mais adequada para risco e retorno fazendo alavancagem, William. Exatamente, show. E para quem quiser aí aproveitar o último dia da Black Friday da Mercúrios, é só clicar no link que eu mandei aqui no chat, também é o link aqui da descrição, tá? Qualquer dúvida, logo abaixo a gente já tem o link que você, se você tiver qualquer problema para assinar, você tem um WhatsApp lá que a gente vai te ajudar, independentemente do problema que você tenha, beleza? Pessoal, eu acho que é isso. Estejam amanhã no Merc Day, estou muito feliz de ter todos vocês lá. Quem quiser ter mais informações, é só chamar a gente lá no Instagram, a gente dá também essas informações. E no geral é isso, né, Carlos? Isso aí. O que a gente vai falar hoje no Casual, você já falou, né? No Casual a gente vai falar do jogo do Brasil e a gente vai falar quais criptos que a gente acha que é cada uma das seleções, falando as seleções favoritas e as criptos que a gente acha que são as favoritas ou então que são as zebras, né, que aconteceram. É isso. Top demais, pessoal. Um abraço a todos e até mais. Falou. Valeu.